Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que o Aven foi internado e agora a Jale vem toda agoniada ali. Então a Artice percebe que ela está um pouco agoniada, se levanta, pergunta o que foi que aconteceu e se o Aven está bem. A Jale responde a ela que sim, que o tio dela está bem e pede para que ela não se preocupe. A Artice diz a ela que muito bom que ele está bem, mas que ela tomou um susto ali ao ver ela, a Jale, chegando assim nas carreiras. A Jale continua dizendo a ela que não tem nada para o que ela se preocupar ali e garante que o marido dela vai ficar bem. Em seguida, a Artice pergunta que ela mesmo disse que vão levar o Aven para um quarto logo, né? A Jale responde a ela que sim, mas que veio ali foi para falar de outra coisa, que as taxas do tio dela estão um pouco alta e que assim o médico preferiu deixar ele internado por mais alguns dias. A Artice fica zoiuda e a Jale continua dizendo a ela que ela fique tranquila, que não se preocupe, porque isso aí é apenas uma precaução e que além de tudo o médico até liberou as visitas para ele. A Artice diz: então o que estamos esperando? Vamos lá visitar ele então. A Jale, então um pouco desconfiada, ela responde a Artice que o Aven pediu para conversar com o Arif primeiro. A Artice fica ali sem saber o que fazer e pergunta é o quê? E a Jale fala para ela que foi o que ele, o Aven, disse e que ela disse que antes ia avisar ela, a Artice. A Artice então olha para o Arif ali e fica sem entender nada, até ele fica todo perdido ali sem saber até o que falar. O Arif então se levanta e responde que mesmo assim isso deve ter algum motivo, né? E a Jale diz que sim e chama ele para que eles vá até o local. Sirin, Artice e Abarrá ficam sem saber qual reação tomar naquele momento e apenas diz tá bom. Só que nesse exato momento, Duruk chama a Anissan, ela pergunta o que é, então ele fala ali na frente de todos que será que o papai vai voltar a visitar a gente novamente? A Anissan diz que sim, com certeza, e a Sirin arregala os olhos e diz que sim, que ele vai voltar e que todos ali estão enganando eles dois, então a Barra manda ela imediatamente se calar. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero fazer apenas uma pergunta a vocês. Na sua opinião, qual o grau de satisfação você está dessa novela aí? Deixa aí nos comentários de uma nota de 0 a 10 o quanto que você está gostando dessa novela, que eu quero exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo, tá bom? E outra coisa, se você pudesse dar um castigo agora mesmo na Sirin, qual castigo seria o melhor? Vou deixar aí para vocês mesmo responder, que será um prazer colocar o teu comentário aqui no próximo vídeo. A cena então muda e vai lá para o Arif, que a Jale diz onde que é o quarto que o Aven está e diz a ele que a enfermeira vai levar ele até o local. Ele agradece e vai com ela. Logo em seguida, quando o Arif entra, fica olhando para o Aven, chama ele. Ao acordar, o Aven também chama pelo seu nome e o Arif pega em suas mãos e pergunta como ele está. O Aven pede que, por favor, que ele chegue mais perto. O Arif se levanta, vai chegando mais perto e pergunta a ele o que foi que aconteceu. É aí quando ele cochicha e diz que alguém tentou matá-lo. É aí quando passa a cena na cabeça do Aven ali, do momento que tentaram fazer isso com ele. Quando ele torna, ele olha para o Arif e diz que ele tire imediatamente a Barra dali, porque ele está correndo perigo. O Arif diz que sim, senhor, e fica meio perdido ali, e o Aven diz a ele que está falando sim a verdade, porque alguém tentou matá-lo. Ele continua zoiudo e o Aven continua dizendo a ele que imediatamente ele tire a Barra dali, fique de olho nela, porque ela está correndo um grande perigo. O Arif fica um pouco pensativo e depois diz ao Aven que sabe quem foi que tentou fazer isso contra ele, contra o Aven, e diz que viu o momento exato quando ele chegou e fala que foi o marido da Barra e diz a ele que o marido da Barra, ele está vivo. O Aven diz que não era o marido da Barra, que tem certeza que não era ele, e depois pergunta ao Arif se a Barra chegou ao ponto de ver ele. Arif fica calado e o Aven continua perguntando se por acaso ele sabe dizer se os dois se viram ali. O Arif responde a ele que não sabe dizer, mas que acredita que eles não se viram. O Arif continua dizendo ao Aven ali que não sabe o que fazer, que está muito confuso e pergunta se ele tem que falar com a polícia. O Aven diz que não fale com ninguém, que apenas tire a Barra desse lugar, porque ele está correndo um grande perigo e que faça isso imediatamente. Ele segura bem forte na mão do Arif e pergunta se ele confia nele, que se confie, tire a Barra dali.
O Arif apenas diz a ele que tá bom, que vai fazer o que ele está pedindo. Ao ver a chegada do Arif, então é aí quando Abarrá pergunta como que está o Eiven. O Arif então responde que ele está bem e que mandou um abraço para todos eles, responde novamente que ele está muito bem e que elas não devem se preocupar com nada. A Artice diz que graças a Deus que isso é muito bom, e o Arif continua dizendo que ele, o Eiven, fez ele e o Arif jurar que ele iria tirar a Abarrá dali desse hospital com as crianças. A Abarrá fica muito desconfiada e pergunta a ele o porquê isso. O Arif então não conta a verdade e apenas conta para Abarrá ali que ele só pediu para que eles tirassem eles dali porque não tinha mais o que elas fazer ali, e mandou eles ir para casa para dormir, e que se ele não fizer exatamente o que ele pediu, ele vai terminar matando ele. Abarrá continua desconfiada, diz que não pode acreditar nisso e pergunta o que isso significa. Arif fica calado e a Artice pergunta se só foi isso mesmo que ele lhe disse. Arif diz que sim, que só foi isso mesmo, mas fica todo desconfiado ao tempo todo ali. A Artice então ela começa a ficar um pouco desconfiada e diz que o Eiven podia ter falado isso para ela mesmo e que não entende o porquê que teve que chamar ele para contar isso para ele. A Nissan então diz que acha que é porque o Eiven acreditava que ela, a Artice, não ia fazer o que ele estava pedindo, então ele achou melhor contar tudo para o Arif. A Abarrá então pergunta o que foi que ela disse e por que ela acha que a Abarrá iria escutar o Eiven e ela, a Artice, não. O Duruka então diz que é porque ela gosta muito mais do Arif do que da vovó. A Nissan então diz que é porque às vezes ela, a Abarrá, briga muito com a vovó, por isso que ele disse isso. A Abarrá então diz que tá bom, se é isso que ele quer, então todos eles vão embora. A Artice diz que sim, que elas podem ir embora, e a Sirin sempre tem que soltar uma piada ali e diz que ela, a Abarrá, pode ir embora com seus filhos porque elas não precisam delas ali. Abarrá não fala nada e a Sirin continua dizendo que eles podem ir embora porque o Eiven já está ali com a esposa e com sua filha. A Nissan não deixa barato e diz que a mamãe também é filha dele. A Abarrá fica calada, a Nissan olha pra ela e diz: não é, mãe? A Abarrá responde a ela que sim, que é claro que é filha dele, mas para amar não precisa ser de fato ali, ser da família. Olha pra Sirin e diz que para entender isso, na realidade tem que saber o que é amor. A Sirin então olha revoltada pra ela e pergunta: então você acha que eu não consigo amar, não é? A Artice manda a Sirin parar agora e diz que isso não é o momento. A Sirin, ela sabe muito bem que ela tem que manter as aparências. Ela fala que é porque ela está nervosa, se levanta e fala que sim, que ali não é o momento para falar sobre isso e que eles têm que manter as aparências. Se aproxima da Abarrá, toca nela e pede a ela ali um abraço. Só que o negócio é que quando ela abraça a Abarrá, ela diz, cochichando ali, que ela sabe muito bem o que é amar e que inclusive ela amou muito o Sarp. A Abarrá então empurra ela e a Sirin começa a sorrir e diz que quer saber de mais uma coisa: eu ainda continuo amando muito ele. É isso aí, pessoal. Não se esquece que assim que terminar a sua novela preferida, temos resumos do que de fato irá acontecer na sua novela Força de Mulher. Então não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu gostei e vem-te embora assistir o que vai acontecer na novela da Record Força de Mulher. Agradecemos a cada um de vocês. Um grande abraço.